Hoje é 15 de dezembro de 2020 e hoje eu venho fazer aqui um vídeo para falar um pouco como era a afinação dos acordeões aqui em Serrinha da Prata até o ano de 2008. O meu pai, Germano Alves da Paz, é filho do mestre Vicente, o mesmo que tem um museu aqui no povoado em homenagem a ele. O meu avô, mestre Vicente, ele deixou para seus filhos, seus netos e sobrinhos, deixou o dom da música. Então, com meu pai não foi diferente. Ele era músico, tocava instrumentos, a especialidade dele era tocar sanfona, teclados, piano, serafina, entre outros. Então, o meu pai, além de herdar o dom da música, ele herdou também o dom de afinar os instrumentos musicais. O meu pai, ele tinha essa profissão de afinar os acordeões de todos os profissionais que moravam na região e também nas cidades próximas à Serrinha da Prata. Vários profissionais que tinham sanfona, que tocavam sanfonas, eles traziam seus instrumentos para meu pai afinar. E com isso, meu pai sustentou a família dele com esse trabalho. Era a sua profissão. Então, na época não existia a facilidade que hoje tem. Hoje, para afinar instrumentos musicais, tem muitos recursos, por exemplo, aparelhos digitais, aparelhos eletrônicos. E na época o meu pai nem tinha aparelhos digitais, nem eletrônicos. O profissional que afina sanfona hoje, com um afinador eletrônico ou digital, ele afina uma sanfona em torno de 6 dias. Então, meu pai não tinha esse recurso e fazia as afinações de ouvido. Demorava mais dias. E quando isso acontecia, quando trazia um profissional, um músico, trazia o seu instrumento, o meu pai fazia essa afinação e muitas vezes também as reparações que tinha nos aparelhos, como por exemplo, refazer o fole do acordeon ou fazer algumas restaurações no aparelho. Então meu pai desmontava toda a sanfona, tirava todas as teclas, né? Todos os coros, que se chama, essa peça aqui se chama coro, né? Então ele tirava cada uma dessas peças, colocava na sequência correta e afinava uma por uma. Para a afinação, ele utilizava esta lima, né, que hoje existe um aparelho que é bem prático para fazer essa afinação, que substitui essa lima, mas na época não tinha este aparelho, então ele utilizava essa lima, utilizava uma faca, né, para erguer a peça. Ele colocava aqui e com essa lima ele lixava a peça e quando via que o tom estava na altura que ele achava o ideal, ele colocava a peça no local. Para colocar a peça no local, ele utilizava uma cera que ele mesmo fazia a cera. Ele pegava essa cera. Essa foi a última cera que meu pai fez. Nós guardamos ela de lembrança, né? Então, essa foi a última cera. Ele pegava a cera, colocava ao redor desta peça. Ele colocava todas as peças e depois ele ia fazer o teste para ver se estava aprovado a tonalidade daquele instrumento, o som se estava afinado, como estava. Depois de colocar todas as peças, ele fazia o teste. Se algum dos coros que ele colocou no local tivesse com um tom alto ou mais baixo, ele teria que abrir o aparelho novamente,
retirar aquele couro e refazer a afinação dele, ou para mais alto ou para mais baixo. Para refazer o fole do acordeon, o meu pai comprava esse tecido, né, que é um tecido estilo couro, né, bastante resistente, e ele fazia o couro da sanfona. Existia também um papel específico para o fole, né, que primeiro era colocado esse papel com as dobras todas iguais e por último cobria esse papel com esse tecido, tipo couro. Depois de cobrir com esse tecido, existia outra peça que colocava embaixo do fole, né, que é uma peça de metal, e ele refazia todo o fole. Então a sanfona saía em perfeito estado. Os profissionais gostavam muito do trabalho do meu pai. Um dos instrumentos que mais dava trabalho ao meu pai era a sanfona de Francisco. Por quê? Porque além de ter o problema de afinação, Francisco, como ele tem a mentalidade de criança, ele perfurava todo o fole, que é essa parte do meio da sanfona. Ele perfurava tanto embaixo como em cima, vinha com várias perfurações. E Francisco tentava corrigir o que fez em casa. Então ele pegava chicletes e tentava tapar as perfurações que foi feito no instrumento. Mas ele não conseguia reparar o dano que foi feito, então ele ficava muito desesperado. Ele puxava a sanfona, quanto mais ele puxava, mais não saía som, pois não tinha como sair porque o fole estava perfurado. Então a sanfona de Francisco chegava com problema de afinação e também com esse problema de perfurações no fole. Então, além de fazer toda a afinação da sanfona, o meu pai tinha que refazer todo o fole do aparelho. Muitas vezes ele chegava aqui no horário de 7 horas da manhã e saía no horário de 5 da tarde, porque ele queria ver no mesmo dia o aparelho pronto. Mas não tinha condições porque é um procedimento muito demorado. Mas ele ficava sempre acompanhando. Se ficasse 5 dias o aparelho aqui em casa, lá na nossa casa, o aparelho, se ficasse 5 dias, Francisco ficava os 5 dias, desde o tempo que o meu pai estava trabalhando, ele ficava observando. Então foi assim, trabalhoso, porque quando fazia 30 dias que foi feito todo o trabalho do aparelho dele, em menos de 30 dias, lá vinha Francisco novamente, furava novamente o fole do acordeon. E assim, os pais de Francisco, eles não tinham condições financeiras de fazer o pagamento do concerto. E o meu pai não comprava nada porque sabia desse detalhe, né? E o pagamento era a felicidade de ver quando ele pegava o aparelho pronto. Ele ficava tão feliz que ele pegava o aparelho por essa alça que tem aqui acima da sanfona. Ele era bem mais jovem, colocava a sanfona nas costas e ia embora muito feliz, uma felicidade que era gratificante ver. Então, era um cliente diferenciado, Francisco, né? Porque ele era um cliente que queria ver o procedimento sendo feito. E ele fazia várias perguntas, pegava nas peças, e o meu pai era uma pessoa muito paciente e muito assim, tranquilo, então não havia problema com isso. Aí sempre, durante a semana, o meu pai fazia os concertos dos aparelhos, mas no domingo era o dia do descanso. Muitas vezes Francisco vinha no domingo e queria ver de qualquer jeito algum trabalho sendo realizado no aparelho, exatamente no domingo. E o meu pai tinha alguma forma lá de fazer algum trabalho simples no domingo, para ele, né, era abrir a exceção. Então,
foi dessa forma que isso aconteceu já há uns 20 anos, né? Mas quando chegou em 2008, né, o meu pai parou de fazer esses concertos porque ele ficou doente. Em 2007, em 2007 ele ainda afinava esse aparelho, essa sanfona também de Francisco. Mas em 2008 ele parou de afinar os aparelhos. De lá até agora nós não conhecemos outra pessoa que dê continuidade, né, a esse trabalho. Então a história que eu queria falar sobre a afinação é essa, que teve um dos clientes que marcou, que foi Francisco. Né? Existem vários profissionais também que gravaram CDs, que ficaram muito famosos, que vinham trazer seus instrumentos para o meu pai. Então, essas lembranças ficam guardadas na mente e foi uma história assim que marcou a minha infância, marcou a minha adolescência e até hoje é lembrada com muito carinho.